Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 1º de março. O ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal nega pedido de liminar à Procuradora da República que questionou sanção disciplinar a que foi submetida por ter publicado postagens ofensivas ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Ministro Dias Toffoli do Supremo impede o uso da tese de legítima defesa da honra em crimes de feminicídio. Ministra Rosa Weber determina que o Ministério da Saúde volte a financiar leitos de UTI para tratamento de Covid-19 em 3 estados. E ainda, Ministério Público Federal quer que planos de saúde ofereçam tratamento ilimitado para quem tem autismo. Por determinação do governador Ibanez Rocha, o Distrito Federal está com boa parte das atividades suspensas por 15 dias. Para conter o avanço do coronavírus e evitar o colapso da rede de saúde, apenas serviços essenciais vão funcionar neste período. No Supremo Tribunal Federal, as medidas protetivas estão mantidas, como o trabalho remoto para cerca de 90% dos servidores. O STF reiterou a importância dos cuidados para evitar a contaminação e o compromisso de manter os serviços jurisdicionais à sociedade, mesmo diante da crise sanitária. Apenas as farmácias, supermercados e algumas atividades consideradas essenciais podem funcionar normalmente até 15 de março na capital federal. A medida, que começou neste domingo, é uma forma de conter o avanço do coronavírus que lota os hospitais do Distrito Federal. A rede pública está com mais de 90% dos leitos de UTI adultos ocupados. A restrição de circulação das pessoas nas ruas tem reflexo nos demais serviços. No Judiciário não é diferente. Desde o início da pandemia, em março do ano passado, o Supremo Tribunal Federal está com 90% dos servidores trabalhando de forma remota para as atividades compatíveis com o modelo de trabalho, mas nem por isso está parado. O atendimento presencial para o público segue em caráter excepcional, de urgência em processos físicos de 1 às 5 da tarde. Para os demais processos, os advogados devem atuar exclusivamente por meio eletrônico. Os prazos processuais para processos físicos continuam suspensos, com exceção dos que precisam ser analisados com urgência, como, por exemplo, medidas liminares, pedidos de liberdade provisória, de prisão e de busca e apreensão. Com a pandemia, os julgamentos que antes aconteciam aqui no plenário do STF de forma presencial passaram a ser por videoconferência. O Supremo e o Conselho Nacional de Justiça têm se preocupado em continuar a prestação jurisdicional e, por isso, lançou o Justiça 4.0, que é um pacote de serviços digitais de atendimento. Também foi criado um grupo de segurança cibernética. A ministra do STF, Rosa Weber, acolheu o pedido feito por 3 estados para que o Ministério da Saúde volte a financiar imediatamente leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19. Segundo o pedido, o número de leitos pagos pelo governo federal vem diminuindo desde dezembro. O pedido foi feito ao STF pelas procuradorias dos estados de São Paulo, Bahia e Maranhão. De acordo com as ações movidas pelos estados, deixaram de ser pagos pelo Ministério da Saúde, dentro do repasse do SUS, 3.258 leitos em São Paulo, 462 na Bahia e 216 no Maranhão. A ministra Rosa Weber acolheu o pedido dos 3 estados e determinou que o Ministério da Saúde volte a financiar imediatamente os leitos de terapia intensiva para os pacientes com Covid-19. A liminar foi concedida ontem e deve ir a julgamento no plenário do Supremo. Em nota, o Ministério da Saúde negou a desabilitação das UTIs pagas pelo governo federal. Afirmou que os pagamentos estão em dia e que o governo federal liberou 2 bilhões e 800 milhões de reais por meio de uma medida provisória. Também estabeleceu novas regras para os repasses, que passarão a ser mensais e não mais com antecipação de verbas, como anteriormente. Os Ministérios Públicos Federal, do Trabalho e de Sergipe pediram que o governo do estado reavalie as medidas sanitárias de distanciamento social diante da situação da pandemia da Covid-19. A mesma medida foi tomada em relação ao Rio Grande do Norte. Os detalhes com a repórter Viviane Novaes.
Os Ministérios Público Federal do Rio Grande do Norte e do Trabalho pediram que o governo do estado e dos municípios adotem providências mais rigorosas de distanciamento social, sobretudo nas atividades presenciais que favoreçam a aglomeração. Também recomendaram a suspensão das aulas nas escolas públicas e privadas por 14 dias, bem como das cirurgias eletivas na rede privada de saúde por 1 mês. Já em Sergipe, os Ministérios Públicos Federal, do Trabalho e do Estado pediram que o governo adote o toque de recolher, suspenda todos os eventos e reuniões que levem à aglomeração e determine o fechamento das atividades não essenciais, de comércio e de prestação de serviços. As recomendações nos 2 estados levam em conta o aumento no número de casos de Covid-19 e o risco de colapso no sistema de saúde. Os Ministérios Públicos Federal e do Trabalho também recomendaram ao governo do Paraná a adoção de medidas mais eficazes contra a contaminação pela Covid-19. Entre as recomendações estão a suspensão de cirurgias eletivas no estado para garantir insumos e leitos para atender os pacientes com Covid-19, redobrar o esforço para encaminhar os pacientes graves para hospitais de referência, a proibição de qualquer evento que possa provocar aglomeração e a compra de doses para acelerar a vacinação de grupos prioritários contra o novo coronavírus. A medida foi adotada depois que a Secretaria de Saúde do Paraná anunciou que o índice de ocupação de UTIs já chegou a 94%. Se o governo estadual não se manifestar sobre a recomendação, o Ministério Público Federal vai acionar a Justiça. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de liminar em que a procuradora da República, Paula Cristine Belotti, questionava a sanção disciplinar a que foi submetida pelo Conselho Nacional do Ministério Público por ter publicado postagens ofensivas ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Vamos falar ao vivo com a repórter Marta Ferreira, que tem os detalhes. Boa noite, Marta. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. De acordo com o Conselho Nacional do Ministério Público, as postagens foram publicadas em maio de 2019 em uma página pessoal da procuradora em uma rede social. No processo disciplinar, o Conselho Nacional do Ministério Público entendeu que houve violação dos deveres funcionais. Já a procuradora argumentou que as postagens foram feitas em uma página pessoal sem fins oficiais. O ministro Nunes Marques aplicou o paradigma de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que estabelece limites às manifestações de magistrados nas redes sociais e, por isso, negou o pedido. Cadu. Obrigado, Marta. Marta Ferreira, ao vivo para o Jornal da Justiça. O presidente da primeira turma do Supremo, o ministro Dias Toffoli, informou o cancelamento das sessões previstas para os dias 2 e 16 de março. Estão confirmadas as sessões dos dias 9 e 23, com início às 2 horas da tarde, por meio do sistema de videoconferência. Presidido pelo ministro Toffoli, o colegiado é composto pelos ministros Marco Aurélio, Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. E o ministro Dias Toffoli, em decisão que será submetida ao plenário, entendeu que a chamada legítima defesa da honra é inconstitucional, por contrariar os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. Quem explica para a gente essa decisão é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Olá, boa noite. Na última sexta-feira, o ministro Dias Toffoli concedeu parcialmente uma medida liminar pedida pelo Partido Democrático Trabalhista em uma ação que foi proposta em janeiro deste ano, em que se busca ver declarada a inconstitucionalidade da tese jurídica muito utilizada nos tribunais do júri de todo o país, que é a tese da legítima defesa da honra, para absolver réus acusados principalmente de feminicídio. O partido alega que há uma controvérsia constitucional relevante sobre o tema, na medida em que há tribunais de justiça que, por ora, invalidam a decisão tomada pelo tribunal do júri, afastando, portanto, a utilização dessa tese jurídica, mas que há decisões tomadas também em sentido contrário, e que o tema ainda não é pacificado entre o entendimento aplicado pelo Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. O argumento trazido pelo partido autor ainda diz que essa tese é utilizada principalmente para absolver aquelas pessoas que matam, normalmente homens,
outras pessoas, normalmente mulheres, em razão de uma traição em uma relação afetiva. O ministro Dias Toffoli, ao proferir a sua decisão, declarou a inconstitucionalidade da tese jurídica da legítima defesa da honra ao argumento de que se infere o princípio da dignidade da pessoa humana, a vida e também a igualdade de gênero. Disse ainda que trata-se de uma interpretação dada ao Código Penal, ao Código de Processo Penal, incompatível com a Constituição e que não se pode, de forma alguma, confundir os institutos da legítima defesa, enquanto excludente de ilicitude, e a legítima defesa da honra, instituto que não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Disse que, inclusive, o legislador, no artigo 28, estabeleceu uma regra para afastar a imputabilidade de crimes cometidos por paixões ou fortes emoções para se evitar justamente que as decisões levassem em consideração esse fato para deixar de punir aqueles réus acusados de crimes bárbaros como esses. E ainda o ministro disse que a utilização dessa tese é uma forma desumana, odiosa, para se imputar à própria vítima a responsabilidade por ela ter sido morta ou ter acontecido a lesão, fazendo com que houvesse, de uma certa forma, a perpetuação da cultura no Brasil da violência contra as mulheres. Essa decisão monocrática do ministro Dias Toffoli impede que a tese seja utilizada em qualquer tribunal do júri em todo o Brasil, sob pena de nulidade do ato. Mas ela deve ainda ser referendada no plenário pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão a gente vai acompanhar e o resultado final você acompanha aqui na TV Justiça. E veja a seguir, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro agora faz parte do programa Justiça 4.0. A gente mostra já já. A Constituição Federal de 88 é um marco no processo de redemocratização do Brasil e superação do regime de ditadura militar. Cada artigo, parágrafo, inciso, cada direito previsto na nossa Constituição é fruto de muito debate, discussão e, acima de tudo, de participação e mobilização popular. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aderiu ao programa Justiça 4.0. O objetivo do projeto é a promoção do acesso ao judiciário por meio de ações que empregam novas tecnologias e inteligência artificial. A iniciativa é do Conselho Nacional de Justiça. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é o segundo tribunal a aderir ao Justiça 4.0. O programa foi desenvolvido e disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Entre as ferramentas está a Sinapse, uma plataforma de inteligência artificial que otimiza a realização de tarefas repetitivas e, ao mesmo tempo, garante maior segurança e agilidade na tramitação dos processos. A plataforma, que opera em nuvem, pode ser adaptada à necessidade e realidade de cada tribunal. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, participou da assinatura do convênio no Tribunal do Rio de Janeiro e explicou que a parceria vai permitir maior racionalização no trabalho da Justiça. Nós temos produtos que vamos oferecer gratuitamente. Eu fiz questão de trazer a cartilha, que ela vai ser distribuída, e ela vai mostrar aos senhores o que o CNJ vai fornecer gratuitamente para os tribunais adotarem através do sistema de interoperabilidade entre todos os projetos, os processos eletrônicos, que vai permitir aos tribunais, de maneira unificada, nós trabalharmos de maneira bem mais ágil, poupando esforços, racionalizando o nosso trabalho, nos dedicando às grandes teses e dando os exemplos que o Poder Judiciário deve dar através da prestação da Justiça. Para o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Justiça 4.0 é um programa importante para melhorar a prestação de serviços na Justiça diante do alto número de processos. Aqui no Brasil, o trabalho desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça tem conduzido de forma estratégica estas mudanças digitais e tecnológicas no sistema de justiça brasileiro, incentivando as inovações na área de tecnologia da informação no âmbito judicial e administrativo. A política pública para a governança e a gestão do processo judicial eletrônico, instituída pelo CNJ na Resolução 335 de 2020,
além de prever a integração dos tribunais do país com a plataforma digital do Poder Judiciário brasileiro, disciplinam importantes linhas estratégicas no eixo da Justiça 4.0. Nesse contexto de nova justiça digital e eletrônica, que se valerá de instrumentos tecnológicos, inteligência artificial e outras inovações a fim de garantir maior efetividade, eficácia, celeridade e acesso, é que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro adere ao projeto Justiça 4.0. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça absolveu um homem condenado por roubo após ver falha em reconhecimento fotográfico. O colegiado analisou o caso de um homem acusado de roubo a uma residência em Macaé, no Rio de Janeiro, e entendeu que o reconhecimento fotográfico do suspeito não seguiu as formalidades mínimas exigidas pelo Código de Processo Penal. As vítimas disseram ter identificado o suspeito no vídeo que registrou outro roubo na vizinhança dias depois. Na sequência, fizeram reconhecimento na polícia por meio de fotografia, mas não o confirmaram em juízo. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a sentença condenatória e fixou a pena em 7 anos. O pedido de absolvição da defesa foi negado pelo Tribunal Fluminense, sob a justificativa de que o não reconhecimento pessoal do acusado em juízo seria compreensível diante do longo tempo decorrido entre o roubo, que ocorreu em 2014, e a audiência, em 2019. O homem impetrou então habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Para o relator no STJ, ministro Néfio Cordeiro, a fundamentação da condenação não se mostrou suficientemente robusta e destacou que o reconhecimento fotográfico deve ser apenas uma etapa antecedente ao reconhecimento presencial, não podendo servir como prova no processo. O ministro citou precedentes da 6ª turma, segundo o qual o reconhecimento falho, que não cumpre as exigências do Código de Processo Penal, é imprestável para embasar uma eventual condenação. Assim, o habeas corpus foi concedido e o réu absolvido. Em outra decisão, a 6ª turma do STJ concedeu habeas corpus em favor de um réu que havia sido mandado a júri popular por provas produzidas somente durante o inquérito policial. A decisão reposicionou o entendimento da turma a partir de orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão foi tomada por unanimidade entre os ministros da 6ª turma. O relator do caso, o ministro Sebastião Reis Júnior, entendeu que a sentença de pronúncia com base apenas em provas do inquérito é ilegítima, pois se iguala à decisão de recebimento da denúncia. De acordo com o magistrado, ao julgar o habeas corpus 180.144, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri constitui filtro processual, com a função de evitar a submissão do réu aos jurados quando não houver prova de materialidade e indícios de autoria. O relator citou o trecho em que o ministro aposentado do STF, Celso de Mello, afirma que as regras estabelecidas nos artigos 406 e 421 do Código de Processo Penal disciplinam a produção de provas destinadas a embasar a conclusão judicial na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. A decisão do STF baseia-se no entendimento de que, com a Constituição de 1988, não há amparo legal para que, na decisão sobre a pronúncia, eventual dúvida quanto à autoria pese em favor do interesse social na apuração do crime. O ministro Sebastião Reis Júnior afirmou que o princípio da presunção de inocência, consagrado na Constituição, impõe ao Ministério Público, como órgão acusador, a responsabilidade de comprovar as alegações em todas as fases e procedimentos do processo penal. Outros 2 princípios, o contraditório e a ampla defesa, impedem que a sentença de pronúncia tenha por base exclusiva provas não confirmadas na base judicial. Além de despronunciar o réu, o colegiado revogou a prisão preventiva. Hoje é o último dia para que partidos políticos ou coligações acionem a Justiça Eleitoral para pedir abertura de investigação judicial para apurar a arrecadação e gastos ilícitos de recursos na campanha do ano passado. A lei determina que qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias da diplomação e pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas vedadas pelas leis relativas à arrecadação de gastos de recursos. E no próximo bloco, o Ministério Público Federal quer que planos de saúde ofereçam tratamento ilimitado para quem tem autismo. Voltamos em instantes.
A Constituição Federal de 1988 foi a que trouxe para o Brasil o que chamamos de plena democracia, já que ela veio logo após um período ditatorial. E essa Constituição, em relação às anteriores, foi a que mais deu realce aos direitos fundamentais, tais como igualdade, liberdade, propriedade, direito à vida e liberdade de expressão, dentre outros direitos. Em São Paulo, o Ministério Público Federal entrou na Justiça para pedir que planos de saúde sejam obrigados a oferecer tratamento ilimitado para autistas. A ação do MPF pede para que a Agência Nacional da Saúde coloque fim no limite para a cobertura de tratamento para pessoas com autismo. Atualmente, a ANS fixa uma quantidade mínima para a cobertura de tratamentos como sessões de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicoterapia, o que, segundo o MPF, fere o direito à saúde, previsto na Constituição e em diversas leis, e também o Código de Defesa do Consumidor, ao possibilitar recusa para cobertura de tratamento com necessidade comprovada, e ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao colocar em risco o desenvolvimento sadio desse público. Agora, no Pará, o MPF investiga o que pode ter causado o surgimento da água esverdeada de cheiro forte, que nas últimas semanas vem sendo detectada com grande intensidade no Rio Pará, no nordeste do estado. Depois das informações enviadas por moradores da comunidade de Barcarena, o MPF instaurou o procedimento e solicitou análises ao Instituto Evandro Chagas no final de janeiro. Os pesquisadores informaram que a mudança de coloração e o surgimento de uma espécie de pasta verde na água ocorrem pela multiplicação excessiva de micro-organismos conhecidos como algas azuis verdeadas. Os cientistas apontaram ainda que essa substância pode provocar irritação da pele humana e é imprópria para banho e consumo. A água não deve ser usada, mesmo que seja filtrada ou fervida. O Superior Tribunal de Justiça vai sediar amanhã a cerimônia de abertura do Prêmio Inovare 2021. As inscrições já estão abertas. Confira os detalhes com Marina Campos. A cerimônia de abertura da 18ª edição do Prêmio Inovare será realizada na sede do STJ no dia 2 de março, às 11 horas. O evento terá transmissão ao vivo pelos canais do Prêmio Inovare e do STJ no YouTube. A premiação de alcance nacional tem como objetivo identificar e difundir iniciativas que contribuíram para o aprimoramento do judiciário no Brasil. Ao todo, nas 17 edições já realizadas, foram premiadas 240 práticas entre as mais de 7 mil inscritas em diferentes áreas da atuação jurídica. Nesta edição, o tema será livre para todas as categorias, exceto na categoria Destaque, que tem a temática Defesa da Igualdade e da Diversidade. As inscrições para concorrer ao prêmio devem ser feitas a partir de 1º de março no site do Instituto Inovare. Podem participar candidatos com iniciativas nas categorias Tribunal, Juiz, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia e Justiça e Cidadania. Ao acessar o portal, o interessado deverá fazer o cadastro, criar login e senha e preencher um formulário. A categoria Justiça e Cidadania aceita trabalhos de profissionais de todas as áreas do conhecimento. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.